Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Física, parte 2. Hoje, nós vamos começar falando do trabalho de Galileu Galilei, tá? Esse personagem muito importante na história da física. Quem foi Galileu Galilei? Galileu, ele foi um indivíduo, um físico italiano. A gente fala físico, mas é uma força de expressão. Vale a pena lembrar que na época de Galileu não existia um curso de física propriamente dito, tá? Havia a habilitação em matemática e filosofia natural, que era um conjunto de conhecimentos sobre o comportamento da natureza. Era a essência da física. Galileu era um matemático e filósofo natural. Na verdade, Galileu, ele foi estudar a medicina. O pai dele era um músico muito conhecido, Vincenzo Galilei, e ele foi estudar medicina. Mas no segundo ano de medicina, ele decide que não era medicina que ele queria. Ele queria mesmo era matemática e filosofia natural. Tem até algumas histórias aí que não se confirmam, mas alguns dizem que ele, num dado momento da vida, estava numa depressão tal que ele tenta suicídio. Vai tentar se matar e a partir daí ele olha para o fundo do rio, vê bolhas saindo e a partir daí ele tem a ideia de construir uma balança hidrostática. Então ele vê que o talento dele está para a filosofia natural, está para a matemática. E ele vai ser tutoriado por um matemático e aí ele começa a aprender matemática a fundo. Porém, por diversos problemas, ele não conclui o curso também. Então, se a gente for levar a ferro e fogo, Galileu não teve nenhuma formação universitária. Porém, ele vai se dar muito bem com a matemática e a sua aplicação à natureza, ou seja, a física. Para vocês terem uma ideia, Galileu foi precursor do método experimental. O método experimental que já era abordado desde a escola franciscana, lá de Oxford, com Robert Grosseteste, com Guilherme de Ockham, enfim, todo um time lá da escola de Oxford. Tá? E todo esse pessoal vai acabar, de certa forma, influenciando Galileu. Estou tentando agora fugir o nome de um personagem muito importante. Caramba! Tem até dois. Alguém lembra que são dois? Um é de 1300, outro é de 1600, com o mesmo sobrenome. Caramba, fugiu o nome. Personagem muito importante da escola de Oxford. Deixa eu ver. Grosseteste. Quem mais? Espera aí, que eu já vejo isso aqui. Um momento. Fica mais fácil. Eu devo ter nos meus arquivos aqui. Escola de Oxford. Deixa eu voltar lá atrás. Esse do semestre passado. Roger Bacon. Era o nome que eu queria lembrar. Tá aqui. Roger Bacon. Tá? Roger Bacon, que tem o Francis Bacon de 1600 e pouco. Mas Roger Bacon foi um dos indivíduos da escola de Oxford, escola franciscana, que vai influenciar bastante Galileu Galilei, depois Francis Bacon. Então Galileu, ele vai introduzir o método experimental como um método para investigar a natureza. Galileu estudou a cinemática dos corpos, ou seja, os movimentos dos corpos, os tipos de movimento, o comportamento desses corpos se movimentando sob condições específicas. Estudou
a lei da queda dos corpos, ele chega numa lei para a queda dos corpos, explicando, inclusive, a aceleração da gravidade. Ele estudou o movimento relativo de referenciais inerciais, como um referencial se movimenta com velocidade uniforme em relação ao outro. Vai dar origem aqui à chamada relatividade galileana, que vai ser a base para que Einstein construa sua própria relatividade. Galileu estudou os movimentos pendulares, estudou equilíbrio hidrostático, ele aperfeiçoou o telescópio. Nós já vimos que ele não inventou o telescópio, ele apenas aperfeiçoou e construiu o seu próprio. E próprio Galileu nunca trouxe para si essa história dele ter inventado o telescópio. Isso se propagou depois. Ele também aperfeiçoou alguns modelos de microscópio e o termoscópio, um dispositivo que era utilizado para fazer uma avaliação qualitativa da mudança de temperatura. E daí vai dar origem ao termômetro. Galileu desenvolve as bases da astronomia observacional. E todo o trabalho dele vai entrar em confronto com os trabalhos de Aristóteles. Então, Galileu acaba refutando os trabalhos de Aristóteles. E é Galileu que leva o modelo geocêntrico de Ptolomeu à derrocada, ou seja, ele mostra que o modelo geocêntrico não se sustenta. O modelo geocêntrico de Ptolomeu não se sustenta diante das observações astronômicas feitas com o telescópio. Nós discutimos isso na aula passada. Galileu escreveu muitas obras. Eu vou citar algumas aqui de destaque, tá? Então, De Moto, escrita em 1590, ela descreve a queda dos corpos e a lei da inércia. Tá? Então, nesta obra, ele vai descrever onde que se fala da lei da inércia, que a gente sempre atribui a Newton, a primeira lei de Newton, mas ela começa com Galileu. Uma obra importantíssima é o Sidereus Nuncius. Se fosse traduzido latim, Mensageiro das Estrelas. É este livro aqui, ó, que está aqui. Neste livro, Galileu relata suas observações astronômicas feitas com o telescópio. Depois, Galileu, em 1611, escreve História e Demonstração sobre as Manchas Solares e seus Acidentes, onde ele relata toda a observação do Sol que ele realizou. Em 1612, ele escreve Discurso sobre as coisas que estão sobre a água ou que nela se movem. Discurso sobre as coisas que estão sobre a água ou que nela se movem. No qual ele, apoiando-se na teoria de Arquimedes, demonstrava contra a teoria de Aristóteles que os corpos flutuavam ou afundavam na água segundo seu peso específico e não segundo a sua forma, como dizia Aristóteles. Tá? Então você vê que ele vai ser um grande crítico de Aristóteles. Uma obra muito importante de Galileu, de 1623, chama-se Il Saggiatore. Se fosse traduzir aí, seria o ensaiador, ou o experimentador, seria mais ou menos essa a tradução. Onde Galileu combate a física aristotélica e propõe a matemática como a linguagem das ciências exatas. Então ele dá um corpo para as chamadas ciências exatas. E é aqui que ele faz uma dura crítica à física aristotélica. Nessa obra, chamada Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, de 1632, esta obra... E quais são os sistemas de mundo que ele se refere? O ptolemaico e o copernicano. Em algumas obras aparece até a tradução como Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, ptolemaico e copernicano. Nesta obra,
Galileu desacredita a cosmologia de Aristóteles. Ele discute e ele mostra que ela não se fundamenta. E ele reforça a cosmologia de Nicolau Copérnico. Veja, ele não prova Copérnico, mas ele derruba Aristóteles. E é isso que vai dar tanta fama ao Copérnico a partir daí. Nesta obra, esse livro é interessante, que ele é composto por 3 personagens. Salviati, que a fala pelo autor, é o próprio autor falando. Salviati representa o Galileu, é o Galileu falando. Um outro personagem chama-se Sagredo, é um leigo inteligente, tá? E para alguns críticos da época representava o povo. E Simplício, um personagem pouco inteligente que defende as ideias de Aristóteles. E para os críticos da época representava o Papa. E é na discussão entre Salviati, Sagredo e Simplício que Galileu vai discutindo sobre o sistema ptolemaico e o sistema copernicano. Desde as observações de Galileu no telescópio e a sua obra Sideros Nuncius, a Igreja se opõe às ideias de Galileu. Galileu, ele teve a sua vida, ele era um religioso. Galileu era um católico seguidor, tá? Galileu viveu na Itália e ele era amigo pessoal do clero, ou seja, ele tinha vários amigos, bispos, arcebispos, cardeais. Até um cardeal amigo dele vai se tornar papa. Então, ele chega a ser amigo pessoal do papa. Então, em alguns autores citam que ele tinha a entrada livre no Vaticano. Então, tamanha a consideração que esses membros do clero tinham com Galileu. Mas, a partir da publicação de Sideros Nuncius e a negação das ideias de Aristóteles, Galileu entra em choque com a Igreja. E isso só vai aumentando as críticas, as perseguições. E a partir de El Saggiatore, a Igreja começa a perseguir de fato Galileu. Aí a coisa fica pesada para o lado dele. E com o diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo, chega-se na gota d'água, tá? A partir daí, ainda mais quando os críticos falam que o personagem pouco inteligente da história representaria o Papa, a coisa complica para o lado do Galileu. E Galileu vai ser condenado pela Igreja Católica, na verdade vai ser aberto um processo pelo Tribunal da Inquisição contra Galileu. Nesta obra, o diálogo sobre os 2 principais sistemas do mundo, de 1632, Galileu defende uma Terra em movimento, tá? Não prova, mas defende. Mas não aceita as órbitas elípticas de Kepler. Ele achava que o movimento circular seria adequado. E ele também não aceita os epiciclos de Nicolau Copérnico. E ele vai além, ele coloca em dúvida as observações de Tycho Brahe, alegando que Tycho Brahe não era tão honesto assim. Veja, Tycho Brahe tinha as observações mais precisas da época. Mas uma coisa curiosa, ele não discute tecnicamente os trabalhos de Copérnico. Então, ele não consegue mostrar muito do trabalho de Copérnico, mas ele consegue derrubar o trabalho de Aristóteles. E a Igreja, várias alas dela, nesta altura do campeonato, a gente está falando de 1632, defendiam muito as ideias de Aristóteles. Diferentemente do passado, antes do ano 1000, que a Igreja mal lembrava de Aristóteles. E, a partir dessa obra aqui, a coisa pesa para o lado de Galileu. A última obra de Galileu vai ser publicada em 1638, Discurso sobre as 2 novas ciências, onde ele faz crítica à ciência aristotélica e estabelece os fundamentos da mecânica.
Mas é fato que a obra Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo vai ser a base para que Galileu passe a ser acusado pelo Tribunal da Inquisição. Galileu tinha vários amigos e ele era um religioso convicto. Mas ele pensava o seguinte, ele achava que fé e razão não se contrariavam, mas se complementavam. Aqui eu não citei, mas tem um livro de Galileu que vale a pena ser lido, onde o argumento dele é muito bom. Eu tenho ele aqui, não sei se dá para ver, chama-se Ciência e Fé. Tá? Ciência e Fé, tá aqui, Galileu Galilei. São cartas que o Galileu encaminhava para os seus amigos, discutindo a questão entre ciência e fé. E a maioria dos amigos dele são da igreja. Aqui, ó, Cartas de Galileu Galilei sobre o acordo do sistema copernicano com a Bíblia. Então, Galileu defendia que o sistema copérnico não estava em desacordo com a Bíblia. Então, vamos ver aqui. Carta a Dom Benedetto Castelli. Está aqui. Deixa eu ver. Carta a Dom Benedetto Castelli. Deixa eu ver qual é a data dessa carta aqui. São cartas longas, por isso vira um livro. Tá? 21 de dezembro de 1613. Agora eu não vou achar aqui nenhuma passagem. Mas tem umas passagens muito interessantes. Os argumentos de Galileu, ao meu ver, são muito convincentes. Carta a Monsenhor Piero Dini. Essa carta data de 1615. Carta a Monsenhor Piero Dini, outra carta a ele, data de 1615 também. Carta à Senhora Cristina de Loresa, Grã-Duquesa, Mãe de Toscana, 1615. E é interessante onde você vê os argumentos de Galileu, onde ele acha que as ideias de Copérnico não contrariam a Bíblia. Ele defende isso. E muitos amigos dele da igreja vão defendê-los, inclusive o Papa. Porém, as acusações, as críticas que Galileu faz ao sistema de Aristóteles e indiretamente à Igreja Católica pesam muito contra ele. E mesmo ele tendo essa postura de mostrar que a sua crença religiosa, sua fé católica, não estava em desacordo com seus estudos, o clero não pensava dessa forma. E o clero continuava acusando Galileu de heresia. E isso vai se complicando. Até que chega um momento que Galileu publica suas obras em italiano vulgar, para que qualquer um pudesse ler. Esta do Simplício e do Salviati, o Siderus Nuncius, não, Siderus Nuncius não. Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo. Galileu publica em italiano vulgar, e as pessoas, todo mundo pode ler. Não era o latim que era uma língua para poucos. E todo mundo lê, e muita gente inteligente percebe a crítica que Galileu está fazendo à própria igreja. E aí Galileu vai ser chamado, diz que o Papa manda chamar Galileu, era amigo pessoal dele, e fala, olha, eu não tenho mais como aliviar o teu lado. A coisa vai pesar, a barra vai pesar para o seu lado. Então maneira no que você está fazendo. E aí Galileu vai lá e publica coisa em italiano vulgar. Aí não tinha o que fazer. Aí um amigo dele fala para ele que ele realmente seria acusado pelo Tribunal da Santa Inquisição.
E Galileu vai a julgamento em 1633. Mas não foi uma coisa que aconteceu desde 1610, a igreja já vinha acumulando coisas contra Galileu. Então aqui temos um quadro do julgamento de Galileu. Era um julgamento como um tribunal se faz hoje. Tem a plateia aqui, tem os juízes, tá? Participaram deste julgamento 10 arcebispos, tá? Tá aqui o nome dos 10. Gaspar de Borja e Velasco, Felice Sentini, Guido Bentivoglio, e tá aqui o nome dos 10, tá? Na sentença acusatória, 7 assinaram para acusar Galileu. 3 não assinaram. O Gaspar de Borja não assinou, Laudívio Zacchia não assinou e Francesco Barberini não assinou. Todos os demais assinaram a condenação de Galileu. E Galileu está aqui nesse quadro, sendo julgado. Ele tinha que defender o ponto de vista dele. Diz que antes dele entrar aqui no tribunal, um bispo amigo dele chamou o Galileu em segredo e o levou para ver os instrumentos de tortura. Porque ele falou que não negaria aquilo que ele publicou. E um amigo levou. Quando ele viu os instrumentos de tortura, ele decidiu negar. Aí o Papa mesmo havia falado com ele. Diz alguns livros, não muito bem referenciados, mas algumas obras citam, apenas como curiosidade, de que o Papa, amigo dele, teria falado com ele. Falou, olha, eu vou tentar aliviar ao máximo, mas esta questão de que a Terra tem movimento, essa não dá para aliviar. E diz que a condenação dele foi acusada em vários pontos, mas o principal foi a heresia do movimento de rotação da Terra. Diz a história, então, que Galileu, depois de ver os instrumentos de tortura, decidiu negar o movimento de rotação da Terra. Alguns textos citam desta forma. Galileu vai fazer um discurso final e no seu discurso ele diz: eu abjuro, detesto e amaldiçoo a heresia do movimento de rotação da Terra. Mas diz que quando ele descia as escadas do tribunal, ele virou para a plateia e gesticulou falando baixinho. E por se move. Quer dizer, e no entanto ela se move. Como quem diz, eu posso negar o que for, a Terra não vai parar de se movimentar por isso, tá? Mas muitos dizem que ele não seria louco de fazer uma coisa dessa. Era para ele ser morto, aliviaram bastante a pena dele e ele foi condenado à prisão perpétua domiciliar. Dentro da sua própria casa, ficavam guardas, a casa era toda cercada, ele não pôde mais sair de dentro de casa até a sua morte. Ele foi condenado em 1633 e morreu em 1642. Ou seja, 9 anos trancados dentro da sua própria casa, onde ele vai ficar sozinho e morrer completamente cego. Vamos ver alguns dos estudos feitos por Galileu. Claro que em História da Física mereceria fazer um curso só sobre Galileu, porque tem muita coisa. Se a gente pegar as obras e abordar cada detalhe das obras, enriqueceria muito. Mas no nosso curso aqui nós só temos 2 horas aulas por semana, então a gente tem que só pincelar algumas coisas. Mas recomendo vocês pegarem as obras de Galileu, que você já encontra em português, e estudá-las. É muito interessante ver o raciocínio dele, a maneira como ele coloca a interpretação das leis da natureza. A gente atribui a descoberta da lei da queda dos corpos a Galileu. Mas, historicamente, já vinham se estudando a queda dos corpos antes de Galileu. Já em 1544, o historiador Benedetto Varchi referiu-se a testes reais que refutaram a afirmação de Aristóteles, e esses testes eram sobre queda de corpos. Em 1576, Giuseppe Moletti
o predecessor de Galileu na cadeira de matemática da Universidade de Pádua, lembra, Galileu não teve uma formação universitária, porém, ele teve um tutor, e esse tutor acabou influenciando a academia a dar o cargo de professor de matemática superior para o Galileu. E Galileu se torna professor de matemática superior da Universidade de Pádua. Galileu ocupou a cadeira que antes era ocupada por Giuseppe Moletti. E em 1576, o Moletti relatou que corpos do mesmo material, mas com pesos diferentes, assim como corpos do mesmo volume, mas de material diferentes, caíram de uma altura que chegaram à Terra ao mesmo tempo. Então ele narra esses experimentos. As pessoas soltavam corpos feitos de materiais diferentes de uma mesma altura e eles caíam ao mesmo tempo. Agora, o experimento mais notório de queda dos corpos é atribuído a Simon Stevin. Lembra do teorema de Stevin da hidrostática? É o mesmo indivíduo. Simon Stevin, que em 1586, ou seja, 3 anos antes do Galileu, ele relatou que pesos diferentes caíam a uma determinada distância ao mesmo tempo. Seus experimentos, que foram realizados com a ajuda de um amigo, Jean Cornet de Groot, esses experimentos foram conduzidos com 2 bolas de chumbo, uma com 10 vezes o peso da outra. Ou seja, uma bola tinha um peso, a outra pesava 10 vezes mais. Que ele largou a 10 metros de altura da torre da igreja de Delft. Delft fica ali na região da Bélgica ali. E pelo som dos impactos, eles concluíram que as esferas caíram com a mesma velocidade. Tá? Então, quando a velocidade aumenta, a pancada é maior, o som do impacto é maior. Então, Stevin já havia percebido que esferas de massas muito diferentes chegavam com a mesma velocidade ao solo. Ou seja, contrariando Aristóteles, que fala que elas chegariam com velocidades diferentes. Stevin é considerado, por muitos, como o primeiro a realizar experimentos com corpos caindo. Acho que aqui ficou fora de ordem. Só aqui está o Stevin. Esse é o Simon Stevin, que viveu de 1548 a 1620. Aqui é a Catedral de Delft. Ele teria subido aqui e lançado bolas de chumbo, uma com um peso 10 vezes maior que a outra, e percebeu que elas caem ao mesmo tempo. Leonardo da Vinci, bem antes disso tudo, mais de 100 anos antes, Leonardo da Vinci, que era artista, inventor, anatomista, ele estudou algumas áreas da física, entre elas estudou força de atrito e estudou lei da queda dos corpos. E da Vinci mostra que um corpo em queda percorre uma unidade de distância em uma unidade de tempo, 2 unidades de distância em 2 unidades de tempo, 3 unidades de distância em 3 unidades de tempo. O estudo dele não se conhece muito a fundo, mas se conhece os escritos sobre isso. Então, primeiro a tentar traçar um comportamento da queda dos corpos foi Leonardo da Vinci. Pois Stevin vem mostrando a queda dos corpos em si, contrariando Aristóteles, mas vai ser com Galileu que esse estudo vai se tornar mais metódico e mais completo. Galileu fez o estudo com planos inclinados. Este é um plano inclinado de Galileu mesmo, que ele construía. Está aqui feito em madeira. Aqui tinha uma canaleta, onde você solta esferas de aço ou de chumbo, bem polidas, e essas esferas caem pelo plano inclinado. Alguns desses planos são fixos, outros são móveis, onde você pode abrir este ângulo de abertura aqui, ó.
E Galileu solta esferas a partir do repouso num plano inclinado bem encerado para minimizar o máximo o atrito e analisa o comportamento dele nesta região. Tá aí. E o que Galileu conclui? Que a velocidade de queda de um corpo num plano inclinado aumenta com o passar do tempo. Ou seja, conforme o corpo cai, sua velocidade aumenta. Então, a velocidade varia com o tempo num plano inclinado. Diferentemente do que Leonardo da Vinci falou, que a velocidade, o corpo percorre a mesma unidade de distância na mesma unidade de tempo. Isso daria uma velocidade constante. Galileu fala, em planos inclinados, a velocidade aumenta, o corpo acelera. E Galileu faz extrapolações também mentais. Ele vai discutir sobre a questão de Aristóteles. Aristóteles afirma: um corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo mais leve. Portanto, se eu soltar um corpo pesado e um corpo leve de uma mesma altura, o corpo pesado chega primeiro ao solo. Então, Galileu imagina a seguinte situação. Pega um corpo pesado aqui, ó, como esse. Solta. Mede o tempo de queda dele. Agora, pega um corpo mais leve do que esse. Amarra ao corpo pesado e solta o conjunto. Se o corpo mais leve cai mais devagar que o corpo pesado, então o corpo mais leve, por cair mais devagar, vai frear o corpo pesado, porque o corpo pesado está preso ao corpo leve. Então o corpo pesado, ao cair, vai ter que puxar o corpo leve que está mais devagar. Isso vai frear o corpo pesado. E esse conjunto deve cair num tempo menor que o corpo pesado sozinho. E o que Galileu conclui é que, na verdade, esse conjunto, corpo leve e corpo pesado, cai no mesmo intervalo de tempo que o corpo pesado sozinho. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Só. Olha, aqui seria Galileu, tá? Esse seria o Galileu Galilei. E aqui, o que ele imaginou? Então, um corpo pesado e um corpo leve. Um corpo pesado sozinho, de acordo com Aristóteles, chegaria primeiro ao solo do que um corpo leve. Então, Galileu, numa extrapolação mental, ele vai pensar no seguinte: imagina um corpo pesado e um corpo leve. Agora você amarra um no outro. O conjunto deve demorar mais para chegar no solo do que o corpo pesado sozinho, tá? Então, esta análise que Galileu fez e mostrou, e após essa análise, ele conclui que Aristóteles tem que estar errado. É claro que Galileu vai também falar sobre a questão do vácuo. Ele vai falar da possibilidade da existência do vácuo em certas condições. E Galileu coloca que o ar é o ar que interfere na queda dos corpos. Tá? Por que uma folha cai tão devagar e uma pedra cai tão rápido? Isso depende da natureza do material que eles são feitos e da área de contato exposta do corpo ao ar e a quantidade de poros que esse corpo tem onde o ar pode penetrar. Então, Galileu vai falar, olha, se você tirar o ar, no vácuo, todos os corpos devem cair com a mesma aceleração. Com todos, ele não tinha bomba a vácuo, mas depois de Torricelli, aí vão criar bombas a vácuo e vão fazer um experimento como este aqui. Simultaneamente de uma
olha isso aqui. Aqui nós temos uma pena e uma moeda. Tá? Uma pena e uma moeda. São duas chapinhas dentro de um tubo a vácuo. Na verdade, o tubo tem ar. Quando eles abrirem essas duas ao mesmo tempo, a pena vai cair e a moeda vai cair. E no momento que os dois caem, você vai ver que a moeda cai rápido, a pena vem sendo freada pelo ar e demora para cair. Depois vai se fazer vácuo nesse tubo e vai repetir o experimento e os dois caem juntos, como Galileu havia tido. Então tá aqui, ó. Vai abrir isso, os dois vão cair. Olha lá, a pena demorou para cair. Vou voltar. Olha lá de novo, a pena demora para cair, a moeda cai primeiro. Mais uma vez. Olha lá. Tá aí. Agora, vai se fazer vácuo nesse tubo e vai se repetir o experimento. Então, agora, usa-se uma bomba de vácuo. O que é fazer vácuo? É sugar todo o ar que está ali dentro. O ar não interfere mais no experimento. E agora, os dois devem cair juntos. Veja. Aí está o tubo. Agora os dois caem juntos. Tá aí. Caíram juntinhos na ausência do ar. De novo, um replay, ó. Os dois caem juntos, ó. Estão juntinhos. Ó. Tá aí. Este é um experimento que Galileu idealizou. Ele não realizou desta maneira, porque não havia como fazer vácuo, mas pouco tempo depois esse experimento foi realizado por Galileu. Tá? Pouco tempo depois esse experimento foi realizado por Galileu. Bom, Galileu busca determinar qual é a velocidade de queda desses corpos. Diz uma história que Galileu teria subido na Torre de Pisa e teria lançado bolas de chumbo de diferentes tamanhos ali para medir isso. Hoje sabemos que essa história é falsa. Quem subiu foi Estevão, e não foi na Torre de Pisa, e sim na catedral, na torre da Catedral de Delft, na Bélgica. Foi Bélgica ou Holanda, hein? Eu acho que é Bélgica. Eu acho que é Bélgica. Bom, enfim. Foi, então, Estevão que lançou, de fato, essas bolas. Galileu nunca fez esse experimento na Torre de Pisa. Alguns alegam que ele pode ter sugerido, idealizado, olha, citado como exemplo, se eu soltar duas esferas do topo da Torre de Pisa. Mas esse experimento, de fato, nunca foi realizado. Mas o que Galileu realizou foi experimentos com planos inclinados. Então ele soltava a bolinha com 30 graus, media a velocidade. Depois ele ia para 40, para 50, para 60, e ele extrapolava. Quando chegar em 90 é queda livre. Então ele vê o comportamento disso. E o que Galileu concluiu? Que um corpo em queda percorre uma unidade de distância em uma unidade de tempo. Ele percorre 4 unidades de distância em 2 unidades de tempo. Ele percorre 9 unidades de distância em 3 unidades de tempo. Então, veja, uma unidade de distância em uma unidade de tempo. 1 é igual a 1 ao quadrado. Uma de distância, uma de tempo. Tempo ao quadrado dá 1 ao quadrado, que dá 1. Ele percorre 4 unidades de distância. Uma que ele já tinha percorrido, mais 3 no segundo instante. 3 mais 1 dá 4. Em 2 unidades de tempo. Tempo é 2. 2 ao quadrado dá 4. Ele percorre 9 unidades de distância,
que é a soma de todas as distâncias percorridas. 1 mais 3 mais 5. Em 3 unidades de tempo. Portanto, 9 unidades de distância em 3 unidades de tempo. Se eu pegar 3 unidades de tempo e levar ao quadrado, dá 9. Então, Galileu mostrou que o quadrado do tempo de queda está associado à distância percorrida pelo corpo. E ele vai chegar à conclusão que a velocidade de queda dos corpos não é proporcional ao seu peso, conforme afirma Aristóteles. E ele vai chegar na famosa equação cinemática, em que a distância é uma constante vezes o tempo ao quadrado. Então, o que Galileu mede é isso aqui. O que Galileu mede é isso aqui. Ele mostra que o corpo cai 1 unidade de distância em 1 unidade de tempo. Mas, no instante seguinte, em mais 1 segundo, em mais uma unidade de tempo, o corpo percorre 3 unidades de distância. Em mais uma unidade de tempo, o corpo percorre 5 unidades de distância. Então, isso aqui é distância. Ou seja, no primeiro segundo, o corpo andou 1 metro, por exemplo. Vamos pegar. Então, no primeiro segundo, o corpo andou 1 metro. Em mais 1 segundo, o corpo andou 3 metros. Em mais 1 segundo, o corpo andou 5 metros. Foi isso que Galileu mostrou com o seu experimento. Então, vamos ver. No primeiro segundo, o tempo é 1. Mas, se eu contar até aqui agora, isso só vale nesse intervalozinho aqui. Agora, se eu pegar esse intervalo, você vai ver que são 2 segundos. Em 2 segundos, o corpo andou 3 mais 1. O corpo andou 4 metros. Vou fazer aqui uma flechinha, né? Para não ficar um igual. E se eu considerar tudo isso aqui, ó, ou seja, em 3 segundos, o corpo andou 1 metro mais 3 metros são 4 metros, mais 5 metros, 9 metros. Mas repara uma coisa. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Se isso é distância, Galileu falou que a distância é proporcional ao quadrado do tempo. Então, foi isso que Galileu mostrou para a gente, que a distância percorrida por um corpo em queda livre, ou num plano inclinado, também funciona, é proporcional ao quadrado do tempo. Então, a gente pode escrever isso aqui assim. A distância é uma constante vezes o tempo ao quadrado. Esta é uma lei de Galileu que chega sobre corpos descendo os planos inclinados ou corpos em queda livre. Com uma condição: despreza-se o efeito do ar. Galileu falava que o ar era o grande vilão disso tudo. Outro experimento que Galileu fez com planos inclinados foi o seguinte: ele pegou um plano inclinado de altura h. Os dois lados do plano têm a mesma altura. A parte esquerda tem altura h e a parte direita tem altura h. O plano desce e depois sobe.
plano bem polido, ele fazia esses planos em madeira, muito bem lixado, encerado, às vezes até lubrificado, e colocava esferas de chumbo muito bem polidas e às vezes lubrificadas também. E soltava, partindo do repouso, ele solta essa esfera de uma altura H. O que ele nota? Conforme a esfera desce o plano, a velocidade aumenta. Só que chega aqui embaixo, o plano inclina para cima. Então a esfera começa a subir. E na subida a velocidade diminui. Então a velocidade aumenta na descida e diminui na subida. E a esfera se movimenta até onde? Até parar. E onde que a esfera para? Aqui. Exatamente na mesma altura de antes. Ela volta na mesma altura de antes. Galileu ainda diz, é como se a esfera tivesse uma memória, como se ela lembrasse de qual altura ela partiu e ela sempre tende a retornar à mesma altura. O que Galileu faz? Mantém a primeira parte do plano igual, mas a segunda ele inclina mais. Então esse plano fica bem mais longo. Não importa, a bola desce, na descida a velocidade aumenta, agora ela começa a subir, na subida a velocidade vai diminuindo, até parar. E onde que ela para? Até retornar à mesma altura de antes. Galileu também faz um experimento, ali não está mostrado, mas que é algo assim. E ele solta a bola aqui. A bola, na descida, velocidade aumenta. Na subida, a velocidade diminui. E na horizontal, onde não tem nem subida nem descida, a velocidade nem aumenta nem diminui. A velocidade é constante. Galileu mostra isso. Então, na horizontal, a velocidade é constante. O movimento aqui é dito movimento retilíneo, porque está em linha reta, uniforme. Então, na descida, a velocidade aumenta, na subida, a velocidade diminui, e na horizontal, a velocidade é constante. Aí Galileu fala, e se eu tirar a altura desse cara aqui, ó? Zero essa inclinação. A bolinha, na descida a velocidade aumenta, na horizontal a velocidade é constante. E ele vai se movimentar até onde? Galileu aí faz uma extrapolação. Se não tiver nada interferindo no movimento desse corpo, nenhuma resistência ao movimento, como atrito, esse corpo vai continuar se movimentando com velocidade constante. Se a velocidade é constante, significa que ela nem aumenta, nem diminui. Então esse corpo se mantém com a mesma velocidade para sempre, até que um dia ele encontre a altura e volte à mesma altura de antes. Então esse corpo entra em movimento retilíneo uniforme e ali se mantém com movimento retilíneo uniforme. A menos que alguma força interfira no movimento desse corpo, esse corpo tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Esse tender a continuar é o que o Galileu chama de inércia, uma palavra que vem do latim, que na sua essência poderia ser entendida como deixa como está. Se o corpo tem uma velocidade, deixa ele com aquela velocidade e não muda. Isto caracteriza o que se chama de inércia. Aí Galileu generaliza. Os corpos, uma vez em movimento, tendem a continuar em movimento retilíneo uniforme. Deixa eu ver. Olha, a questão da inércia, aqui como Galileu. Galileu estudou pêndulos, isso são pêndulos que ele também observou, e ele mostra que o pêndulo nada mais é que um movimento de queda. Planos inclinados, esse é um plano inclinado de Galileu, esses são pêndulos de Galileu real.
Então, aqui são os tipos de trabalho. Aqui uma esfera descendo um plano inclinado. Era isso que Galileu fazia. E o que ele mostra é a esfera aumenta sua velocidade na descida, diminui sua velocidade na subida, até parar. E para quando? Quando atinge a mesma altura na qual ela partiu. Agora, se não tiver, se tiver uma inclinação menor, o plano fica mais longo, mas o corpo aumenta a velocidade na descida, diminui a velocidade na subida, até atingir a mesma altura de antes. Porém, se o outro plano for horizontal, o corpo aumenta sua velocidade na descida e mantém um movimento retilíneo uniforme. Até quando? Até um dia atingir a mesma altura de antes, e ao atingir a mesma altura de antes, ele retorna a ela. Como não tem altura de antes para retornar, esse corpo permanece em movimento retilíneo uniforme. É o que Galileu chama de inércia. Uma questão que Galileu associou à queda dos corpos. E quando ele vai falar em movimento da Terra, que a Terra pode ter movimento de translação e movimento de rotação. Veja, Galileu não provou que a Terra tem movimento de rotação e muito menos de translação. Ele infere isso, primeiro, do trabalho de Copérnico, que faz essa inferência, e segundo, da sua observação astronômica. Ele olha que Júpiter tem rotação, ele olha que Marte tem rotação. Então, a partir daí, ele fala, se os demais planetas têm rotação, a Terra também deve ter. E se os planetas se movimentam em volta do Sol, a Terra também deve ter. Então, a Terra deve ter um movimento de rotação e um movimento de translação. Deve ter um movimento duplo. Com isso, Galileu vai fazer uma discussão sobre queda dos corpos e rotação. O que as pessoas alegavam, o que elas diziam era, é impossível a Terra ter a rotação. O próprio Aristóteles já falava isso. Se eu pego um objeto e arremesso para o alto, enquanto o objeto está subindo, a Terra está girando. Quando ele cair, ele não cai mais na mesma posição. E o Aristóteles falava, isso é falso. Quando eu jogo um objeto para o alto, se eu jogar em linha reta, ele sobe e desce na minha mão. Então, dizia-se, se a Terra tem rotação, por que um corpo lançado do topo de uma torre cai no pé da torre e não cai na cidade vizinha? Então, pensava-se isso. Ó. Se você solta o corpo, enquanto o corpo está caindo, a Terra está girando. Ele vai se cair longe da base e sempre pulando para trás enquanto a Terra gira. E não era bem isso que a observação e a experiência mostravam. Quando você solta um corpo do alto de uma torre, ele cai no pé da torre. E o que Galileu vai inferir? É fato, ele cai no pé da torre. Se ele cai no pé da torre e a Terra está girando para a esquerda, então esse corpo ganha uma velocidade para a esquerda também. Então, enquanto ele está caindo, ele também está se deslocando para a esquerda junto com a torre. Então, existe uma componente de velocidade associada à queda desse corpo. E Galileu vai analisar isso vendo navios, bolas sendo lançadas do mastro do navio. E dizem que esse experimento Galileu realizou. Então, imagine um navio com mastro alto, tá? E alguém lá no topo daquele mastro segurando uma esfera. Isto aqui. Pense aqui nesse navio, o mastro aqui tem uma esfera. Se o navio se desloca para frente e a esfera é lançada em queda, pelos aristotélicos, enquanto a esfera cai, o navio se desloca para a esquerda. Portanto, a esfera vai ficando para trás e ela pode atingir a cabeça do marinheiro aqui. Isso era a ideia de Aristóteles. Então, quando solta a esfera, o barco indo para frente, a esfera, ó,
É isso que a ideia aristotélica mostrava, e o que faz muito sentido. É o que todo mundo pensa a respeito. Mas Galileu falou, não é assim que as coisas funcionam. Olha esse cara. Ele está no topo do mastro de um navio segurando uma bola. E ao segurar essa bola, o navio está andando. Na verdade é um barco pequeno, mas o barco está andando. No momento que ele solta, a bola não vai para trás, mas ela cai no pé do mastro. E Galileu fala, por que que isso acontece? Porque essa esfera contém uma componente de velocidade para cá, ó, no mesmo sentido do movimento do barco. Então, enquanto ela está caindo para baixo, ela também se desloca para a esquerda. Então, na verdade, ela realiza um movimento parabólico para a esquerda, porque ela tem uma componente de velocidade. Se essa esfera fosse lançada de um ponto fora do barco, ela cairia em linha reta e o barco iria para trás. Então, veja esse vídeo que é exatamente isto que vai acontecer. Ó, ele vai soltar, tá com o barco. E ela cai no pé do mastro, como era de se esperar. De novo aqui, vou voltar. Aí de novo. Ó, ele solta, a bola está indo para frente junto com o barco, por isso que ela cai ali. Talvez um pequeno retardo pela resistência do ar, mas nada comparado que ela vai cair na parte traseira do barco. Isso não acontece. Agora, olha essa bola. Esta bola não está no barco. Ela está apoiada num mastro fora do barco. Esta peça aqui está fora do barco. E o cara passa ao lado com o barco e só dá um toquinho para ela cair. Ela vai cair em linha reta. Mas enquanto ela cai, o barco anda. Essa fica para trás. Ó. Agora você vê nitidamente que ela se deslocou para trás, daqui para trás. Vou fazer de novo aqui, ó. Ele vai tocar, só que esse mastro está parado em relação à terra. Portanto, enquanto o barco anda, ela vai para trás. Diferente da situação dele soltar daqui, ó. Soltando daqui, ó, ela cai exatamente abaixo do barco. E com isso, Galileu conclui que os corpos ao entrarem em queda, eles podem ter uma componente de velocidade na direção do movimento. Então, Galileu mostra isso. Se o corpo entrar em queda livre, partindo do repouso, ele vai ganhar uma velocidade aqui que aumenta com o passar do tempo. É isso que Galileu conclui. A velocidade de queda é proporcional ao tempo. Conforme o tempo passa, essa velocidade aumenta. Se o tempo dobra, a velocidade dobra. Se o tempo triplica, a velocidade triplica. Então, Galileu conclui isso. Agora, se esse corpo já tinha uma velocidade inicial para a direita, enquanto esse corpo cai para cá, ele também se desloca para cá. Na verdade, a componente que ele faz é esta aqui, ó. Então, quando o cara solta do topo do mastro do barco a bola, quando esse mastro se desloca para cá, a bola está em queda aqui, ó. Na verdade, o que a bola descreveu foi este movimento. Ela tem uma componente para baixo, mas tem uma componente de velocidade para cá. Então, ela se desloca para isso. E Galileu vai falar, olha, os corpos vão descrever uma trajetória. E essa trajetória é uma parábola. Então, os corpos descrevem trajetórias parabólicas na queda dos corpos. Então, esta é a análise de Galileu. E mais,
Galileu vai mostrar que o movimento de um corpo lançado parabolicamente, se você pegar um corpo e arremessá-lo parabolicamente, opa, parábola feia, né? Galileu, ele decompõe o movimento desse corpo em dois. Galileu decompõe o movimento desse corpo em dois. Uma componente na horizontal e uma componente na vertical. E Galileu analisa o movimento dessa componente aqui, ó. Quando o corpo chega lá no topo, vai vir aqui, depois ele desce. Então, no eixo vertical, o corpo sobe e desce, acelerando. Aqui o movimento é acelerado. É um movimento uniformemente acelerado. Mas a projeção desse corpo aqui no eixo horizontal, mostra que o corpo percorre partes iguais em tempos iguais. É um movimento uniforme. E Galileu vai mostrar que todos os corpos lançados obliquamente pode ter seu movimento decomposto num eixo horizontal e num eixo vertical, onde no eixo horizontal o movimento é uniforme e no eixo vertical o movimento é uniformemente acelerado. Esta é a análise de Galileu. E ele põe mais. Como o corpo é um só, o mesmo tempo que o corpo gasta para fazer este caminho é o mesmo tempo que essa projeção gasta para subir e descer, que é o mesmo tempo que esse corpo gasta para vir até aqui. Então, Galileu chama isso princípio da independência dos movimentos simultâneos. O tempo do eixo vertical é o mesmo tempo do eixo horizontal, que é o mesmo tempo real do corpo. Pessoal, eu vou interromper a aula por aqui, por uma questão simples. Está relampeando e a luz piscou. Eu vou acabar perdendo esse material, e para que isso não aconteça, eu interrompo a aula aqui, a gente para em Galileu, e na próxima aula a gente retoma. Deixa eu só já salvar aqui, só um momento. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.